Olá, pessoal! Hoje a Liga de Urologia e Transplante Renal veio trazer para vocês um tema um pouco diferente. A gente veio explicar que urologia também é coisa de mulher. Há um senso comum de que o médico urologista cuida apenas do sistema genital masculino. Mas o fato é que o médico urologista, além de cuidar do sistema genital masculino, cuida também do trato urinário, ou seja, dos rins, ureteres, bexiga e uretra, dos homens e das mulheres. Um fato que a gente acha importante trazer hoje é que a urologia é a especialidade com a menor porcentagem de mulheres no Brasil. De acordo com a última demografia médica de 2020, apenas 2,3% dos médicos urologistas são mulheres. Quem sabe com o tempo a gente não vai mudar essa história, não é mesmo? Então, agora a gente vai falar um pouquinho de 3 doenças que acometem as mulheres e que podem ser tratadas por um médico urologista. São elas a cistite, que é a infecção do trato urinário, mais especificamente a infecção da bexiga, as pedras nos rins, ou urolitíases, e também a incontinência urinária. A gente vai abordar essas 3, mas tem muitas outras doenças que podem ser tratadas por um médico urologista. Por exemplo, todos os tumores do trato urinário, que podem acometer homens ou mulheres. Então, vamos começar explicando um pouquinho sobre a cistite, ou infecção do trato urinário inferior. O que é a cistite? A cistite, ou infecção do trato urinário inferior, é a infecção que acomete a bexiga urinária. As cistites são muito comuns em mulheres. 50 a 80% de nós apresentaremos um episódio ou mais ao longo das nossas vidas. 20 a 50% das mulheres com cistite podem apresentar recorrência, que seria 3 episódios em um ano ou 2 episódios em 6 meses. Um quadro novo de ITU, infecção do trato urinário, pode ser ou uma reinfecção, quando é causada por uma bactéria nova, ou uma recidiva, quando for causada pela mesma bactéria. A maioria das mulheres tem o primeiro quadro de infecção do trato urinário jovens e no período de atividade sexual, mais conhecida como a cistite da lua de mel. 80 a 85% das infecções do trato urinário são causadas por uma bactéria chamada E. coli. O restante dos casos são causados por outras bactérias e até mesmo por fungos. A maioria dos germes que causam a infecção do trato urinário se encontra no intestino e pode migrar para a vagina, então para a bexiga. As infecções do trato urinário acontecem mais em mulheres porque a uretra feminina é menor do que a masculina, o que facilita a chegada das bactérias na bexiga. A uretra do homem, ela é maior que a uretra da mulher porque ela percorre todo o comprimento do pênis. Por isso que a bactéria tem um trabalho maior, vamos dizer assim, para chegar na bexiga. Já na mulher não, a uretra é curtinha, então a bactéria tem uma maior facilidade de chegar na bexiga, por isso que mulheres têm mais infecção urinária do que homens. Mulheres jovens que usam espermicidas apresentam 5 vezes mais chances de ter cistite. Outros fatores de risco são diabetes, bexiga caída, que é a cistocele, menopausa ou retenção de urina ou incontinência urinária. Quais são os sintomas da cistite? Ardência ao urinar, urgência para urinar e dificuldade de segurar a urina, né? A mulher sente muita vontade de ir no banheiro e tem que sair correndo, senão não segura. Vontade de urinar mesmo com a bexiga vazia, então não tem nem xixi para sair mais, mas continua com vontade de urinar. E a hematúria, que é a presença de sangue na urina. Como que pode ser prevenida e tratada, né? A prevenção pode ser feita evitando ficar longos períodos sem urinar, se hidratando adequadamente, tratando constipação intestinal, que é o intestino preso, e fazendo a higiene adequada da genitália e praticando atividades físicas. O tratamento das infecções urinárias é realizado com antibiótico terapia e deve ser recomendada por um médico, porque se a pessoa se automedicar, ela pode levar ao desenvolvimento de resistência aos antibióticos, dificultando o tratamento. Então, mulheres ou homens também, se vocês apresentarem esses sintomas, né, que eu falei, de urgência, ardor para urinar, sangue na urina, procurem um médico para fazer o tratamento, certo? Outra doença que acomete mulheres e homens e que são tratadas pelo urologista são as pedras nos rins. O que são os cálculos renais? Eles são pedrinhas que se formam nos rins, formadas por cristais presentes na urina que vão se agregando, né? 80% dos cálculos renais são formados por cristais de cálcio, mas podem ser formados por ácido úrico ou por outros componentes. É uma doença que acomete cerca de 12% dos homens e 6% das mulheres. Os cálculos renais eles estão associados aos seguintes fatores de risco: predisposição genética, obesidade,
dieta rica em proteínas e sal, baixa ingesta de líquidos, hiperparatireoidismo e doenças inflamatórias intestinais como a doença de Crohn. Por que o hiperparatireoidismo, né? Nessa doença, o paratormônio vai estar aumentado e ele vai levar uma deposição de cálcio nos rins, e isso termina gerando cálculos renais. Quais são os sintomas? A temida cólica renal, né, que é uma dor muito forte, que acontece quando o cálculo renal obstrui o ureter, que é o canalzinho que leva a urina do rim para a bexiga. Então, essa dor é de forte intensidade, início súbito, em cólicas, na região lombar, se irradiando para a frente do abdômen, geralmente em um dos lados. Geralmente o paciente vai estar inquieto e vai tentar encontrar uma posição de alívio da dor, mas o paciente geralmente vai estar inquieto, porque não tem posição que gere conforto. Dizem, né, que é uma dor muito forte. Uma das dores mais fortes da medicina, dizem. Pode ter náuseas e vômitos associados, e os cálculos localizados nos rins, na pelve renal mesmo, geralmente eles causam menos sintomas, mas necessitam de tratamento, mesmo assim. O aumento, assim, para prevenção, né? O que a gente pode fazer para prevenir, então, os cálculos renais? Aumentar a ingesta de água e de sucos naturais, principalmente os sucos cítricos, como o suco de limão. Diminuir a ingesta de sal e de proteína animal. Praticar atividade física, perder peso, se esse for o seu caso. Em casos específicos, pode ser necessário o uso de medicamentos para alterar a composição da urina e diminuir a quantidade desses sais que formam cálculos, né? E também o acompanhamento em conjunto com o nefrologista. O tratamento clínico dos cálculos renais pode ser feito com medicamentos para controle da dor e para ajudar, né, na eliminação espontânea dessas pedras. Quando a pedra for grande e ela não conseguir sair pelo ureter, provavelmente vai precisar de uma abordagem cirúrgica, que aí, nesse caso, é feita pelo médico urologista, tanto em homens como em mulheres. E a escolha do tipo de cirurgia vai se basear na posição e no tamanho do cálculo e vai ser individualizada e discutida com o médico. Uma outra doença que acomete as mulheres e que é tratada pelo médico urologista é a incontinência urinária. O que é a incontinência urinária? É a perda involuntária de qualquer quantidade de urina. De 30% a 40% das mulheres com mais de 40 anos apresentam algum grau de incontinência urinária. A idade é um fator de risco. A chance de apresentar incontinência urinária após os 70 anos é de até 5 vezes maior do que na faixa etária entre os 20 e 40 anos. Mesmo assim, mesmo sendo muito comum, ela não deve ser encarada como normal em nenhuma faixa etária e pode ser tratada adequadamente na grande maioria dos casos. Então, por mais que seja, né, uma mulher idosa que realmente tem uma maior porcentagem assim, de chance de desenvolver, ela não deve ser considerada normal, certo? Sempre deve ser tratada. Por que a incontinência urinária ocorre? A eliminação da urina ela é controlada pelo sistema nervoso autônomo, através de um mecanismo fisiológico complexo, mas ela pode ser comprometida nas seguintes situações: com o aumento da idade, na gestação, de acordo com o número de filhos, na menopausa, em mulheres que fizeram histerectomia, ou seja, retirada do útero, na obesidade, se a mulher tiver sintomas urinários, a chance de desenvolver incontinência é maior, se a mulher tiver algum distúrbio funcional ou cognitivo, e se a pressão abdominal da mulher for cronicamente aumentada. Por exemplo, se ela tiver tosse crônica, constipação, que precise fazer força para ir no banheiro, ou se tiver um risco ocupacional, por exemplo, um trabalho que precise do uso de força. O tabagismo também está associado ao aumento da incontinência urinária. A incontinência urinária ela pode ser de 3 tipos: de esforço, que é a perda da urina quando a pessoa tosse, ri ou faz exercícios ou se movimenta. Incontinência urinária de urgência, que é a vontade súbita de urinar sem nenhum esforço associado, né, em meio às atividades comuns do dia a dia. A pessoa termina perdendo urina antes de chegar no banheiro. E a incontinência mista, que é quando os componentes de esforço e de urgência estão presentes. Então, agora vamos conversar um pouquinho sobre a prevenção e o tratamento da incontinência urinária. Para prevenir, o principal são as mudanças comportamentais e de estilo de vida. A realização de micções periódicas, tratamento da constipação, da diabetes e da obesidade. Então, é muito importante não ficar segurando a vontade de fazer xixi. Quando tiver vontade de ir ao banheiro, já pode ir logo, não fica aguardando, que isso pode levar ao desenvolvimento de uma incontinência. Também pode ser feita fisioterapia para o assoalho pélvico e a bexiga.
podem ser utilizados medicamentos para casos de incontinência de urgência e para homens com problemas na próstata. Podem ser realizados procedimentos cirúrgicos e a decisão sobre qual tipo de tratamento é ideal para cada paciente é compartilhada entre o paciente e o médico. Essas são as referências que nós utilizamos para a exposição de hoje. Espero que tenha sido útil para vocês. Muito obrigada e um abraço.